Tempo mal usado. Vida mal vivida por Mário Sérgio Cortella. O tempo não é apenas um ponteiro que gira. É a matéria-prima da vida. Tudo que somos, fazemos, amamos ou perdemos acontece no tempo. E é justamente por isso que pensar sobre ele não é um luxo filosófico, é uma urgência existencial. Mário Sérgio Cortella, com sua lucidez e provocação ética, nos convoca a uma reflexão corajosa. O que estamos fazendo com o tempo que temos? Vivemos sob o mito moderno da pressa, do acúmulo e da produtividade cega. Corremos o tempo todo, mas para onde, afinal? Muitos acreditam que estão vivendo intensamente apenas porque têm agenda cheia. No entanto, estar cheio de compromissos não é o mesmo que estar pleno de sentido. E é aqui que entra a crítica de Cortella. O tempo mal usado é o desperdício silencioso daquilo que há de mais sagrado à própria vida. Não há como recuperar um tempo mal vivido. O relógio anda para frente, e não perdoa a distração. Esta reflexão é um convite à consciência, ao despertar, à redefinição de prioridades. Porque viver não é apenas estar vivo, é fazer valer cada segundo. O tempo como recurso não renovável. O tempo é a única riqueza que todos nós recebemos igualmente todos os dias. 24 horas. Nem mais, nem menos. A diferença não está na quantidade, mas no uso. Enquanto alguns transformam essas horas em vida plena, outros as enterram em distrações vazias. Mário Sérgio Cortella costuma dizer que o tempo, por não ser renovável, deveria ser tratado com reverência. Diferente do dinheiro, que se ganha e se perde, o tempo só se perde. E isso é trágico. Porque ao desperdiçar o tempo, não estamos perdendo algo abstrato, estamos perdendo partes de nós mesmos. Cada hora mal usada é um pedaço da vida que não voltará mais. Somos a soma do que fizemos com o tempo que tivemos. E se negligenciamos essa responsabilidade, a consequência é uma vida pequena, apagada, sem memória, sem presença. O tempo mal usado é traiçoeiro porque não dói de imediato. Ele vai embora em silêncio. Quando percebemos, já foi. E aí vem o peso do arrependimento. Quantas vezes adiamos um sonho, uma conversa, um abraço, e quando nos damos conta, a oportunidade já virou lembrança. Tempo é escolha. Tempo é vida. E vida, como nos lembra Cortella, não se repete. Há a ilusão da ocupação constante. Vivemos a era da velocidade. A pressa se tornou um estilo de vida, e estar ocupado virou um símbolo de status. Quem tem tempo hoje é visto quase como um ser exótico. Mas Cortella nos convida a questionar. Será que estar sempre ocupado é sinal de estar vivendo bem? Ou seria uma forma sofisticada de alienação? Muitos confundem movimento com progresso. Fazem muito, produzem muito, respondem tudo rápido, mas vivem pouco. A ilusão da ocupação constante é uma armadilha perigosa. Ela nos faz sentir importantes, mas na verdade nos esvazia. Enchemos o tempo de afazeres sem alma, tarefas sem sentido, compromissos automáticos. E no fim do dia, apesar do cansaço, sentimos um vazio difícil de explicar. É porque não fomos presença em nada. Fomos apenas engrenagem. Cortella nos provoca. Estar ocupado não é o mesmo que estar realizado. Precisamos ter a coragem de parar e nos perguntar: o que, de fato, tem merecido o meu tempo? Não basta preencher a agenda, é preciso preencher a alma. Tempo é mais do que cronograma, é qualidade de atenção, é presença real. Quando vivemos apenas ocupados, perdemos o essencial, o tempo de ser. Prioridades que matam a essência. Quando tudo é urgente, nada é importante. Essa é uma das grandes distorções contemporâneas. Vivemos em um ritmo em que as emergências dominam, e as prioridades verdadeiras são esquecidas. Cortella nos alerta. Estamos trocando o essencial pelo imediato. A cada dia, renunciamos ao que realmente importa para atender ao que grita mais alto e muitas vezes, o que grita é irrelevante. Vivemos um cotidiano invertido, em que o trabalho devora o tempo da família, a pressa esmaga a contemplação e a produtividade se sobrepõe ao propósito. Estamos construindo castelos com areia do desespero.
Não há paz quando se vive sempre correndo atrás de algo que não se sabe o que é. Priorizar não é escolher mais tarefas, é escolher o que tem mais valor. Cortella nos convida a olhar para a vida e perguntar: estou onde gostaria de estar? Estou dando tempo a quem merece meu tempo? Quando não sabemos o que é prioridade, nos tornamos escravos do acaso. A essência da vida está no que é discreto, sutil, profundo. E isso exige tempo de qualidade, não urgência. O tempo mal usado não nos rouba apenas horas, ele nos rouba o sentido. O descanso como parte do trabalho. O descanso ainda é visto por muitos como perda de tempo, um luxo reservado aos fracos. Nada mais equivocado. Cortella desconstrói essa visão. Descansar é uma necessidade humana e espiritual. O corpo cansa. A alma também. Trabalhar sem pausa não é sinônimo de dedicação, é caminho certo para o colapso. Precisamos resgatar o direito ao descanso pleno, ao ócio criativo, à pausa que regenera. Descansar não é parar de produzir, é se preparar para produzir com mais sentido. As grandes ideias nascem no silêncio, não no barulho das urgências. O descanso é tão vital quanto a ação. Mas estamos tão condicionados ao movimento constante que sentimos culpa ao parar. Isso é sintoma de uma sociedade doente. Cortella nos lembra que quem não descansa por escolha, acabará parando por necessidade, seja por esgotamento, por doença ou por vazio existencial. O tempo de descanso não é tempo perdido. É tempo de cura, de reencontro consigo, de contemplação. É nele que o coração respira e a mente clareia. Uma vida sem pausas é uma vida sem fôlego. E sem fôlego, não se vive, apenas se sobrevive. O tempo dos relacionamentos. Vivemos rodeados de pessoas, mas muitas vezes solitários. O tempo que dedicamos aos nossos vínculos diz muito sobre a qualidade da nossa vida. Cortella nos lembra que não basta estar junto, é preciso estar presente. Quantas vezes estamos com alguém, mas nossa mente está em outro lugar? O tempo mal usado nos torna ausentes, mesmo quando estamos fisicamente próximos. As relações humanas exigem tempo, atenção e afeto. E tudo isso se constrói com presença real. A pressa destrói o cuidado. O excesso de compromissos esvazia o olhar, o toque, a escuta. O amor, a amizade, a confiança, tudo isso precisa de tempo para florescer. Cortella nos alerta. Quem não cultiva vínculos acaba vivendo na superfície das relações. E a superfície não sustenta em tempos difíceis. Valorizar o tempo com quem amamos é uma das decisões mais sábias que podemos tomar. Não espere ter tempo para estar com quem importa. Faça do agora o tempo certo. Porque relacionamentos são como jardins, se não regarmos, secam. E depois que secam, por mais que tentemos, nem sempre é possível replantar. Tempo e sabedoria. Dizem que o tempo traz maturidade, mas isso só é verdade se ele for vivido com consciência. Cortella ressalta que o tempo não educa por si, só ele apenas passa. É o uso que fazemos dele que nos torna mais sábios ou apenas mais velhos. A sabedoria nasce do tempo bem refletido, do silêncio bem aproveitado, da escuta profunda. Em uma era de excesso de informação, o tempo de reflexão é escasso. Vivemos mergulhados em dados, mas carentes de sentido. E isso não é progresso, é confusão. Precisamos resgatar o tempo da escuta interior, da pausa que gera compreensão. Cortella diz: ter pressa sem direção é correr em círculos. A sabedoria precisa de tempo para ser cultivada. É no intervalo entre os estímulos que nasce a clareza. A vida só se torna profunda quando o tempo é tratado como oportunidade de crescimento. Não desperdice os dias apenas com reações automáticas. Transforme o tempo em caminho de aprendizado. Porque viver sem aprender é apenas repetir. E repetir sem evoluir é desperdiçar o milagre da existência. O círculo vicioso da produtividade sem sentido. Produzir virou obsessão. Ser produtivo, eficiente, multitarefa, esse é o mantra moderno. Mas será que tudo isso tem propósito? Cortella nos desafia a romper o ciclo vicioso da produtividade vazia. Trabalhar é nobre. Produzir é necessário.
Mas viver apenas para isso é um empobrecimento da alma. Muitas pessoas não sabem mais o que fazer com o tempo livre. Sentem-se culpadas se não estão rendendo. Esse é o sintoma da escravidão moderna: confundir valor pessoal com produção. Cortella pergunta: você está vivendo ou apenas funcionando? A vida não pode ser medida apenas por entregas e metas. Ela precisa ser sentida, contemplada, vivida com presença. A produtividade sem sentido é uma máquina que consome e depois descarta. Não se permita ser engolido por esse sistema. Trabalhe, sim, com dignidade. Mas viva com plenitude. Porque, no fim, ninguém se arrepende de ter descansado um pouco mais, amado um pouco mais, respirado com mais calma. Arrependem-se, sim, de ter corrido demais sem saber por quê. Mário Sérgio Cortella não nos traz respostas fáceis. Ele nos oferece perguntas corajosas. O que estamos fazendo com o nosso tempo? A resposta a essa pergunta pode determinar a qualidade de toda a nossa vida. Tempo mal usado é vida mal vivida. Mas ainda dá tempo de mudar. Ainda há espaço para redirecionar os passos, resgatar vínculos, silenciar ruídos, descansar sem culpa e viver com mais consciência. A vida pede presença, não velocidade. Pede sentido, não ocupação. Pede alma, não apenas agenda. A decisão está em nossas mãos e no nosso relógio. Antes que seja tarde, comece hoje a tratar seu tempo como que ele é, o tecido da sua existência. Gostou? Inscreva-se. Curte. Compartilhe.